Recentemente, mas exatamente há 5 dias atrás, eu publiquei uma nota nas minhas redes sociais sobre a Revolução Comunista de 1917. Nessa nota, eu comento o fato de que Rudolf Rummel, um demógrafo perito em contabilizar homicídios em massa causados por governos, estimou o total de vidas humanas que foram dizimadas pelo socialismo, comunismo ou marxismo no século XX. Só no século XX, 61 milhões de pessoas foram assassinadas na União Soviética, na Rússia, por regimes socialistas. 78 milhões de pessoas foram assassinadas na China. Se nós formos avaliar o que aconteceu em todo o mundo, cerca de 200 milhões de pessoas assassinadas por regimes socialistas e comunistas. Só para você ter uma ideia, apenas na União Soviética, 10 vezes a população de Santa Catarina, o número de mortos vítimas do comunismo. Existem também muitos documentos públicos, de consulta pública, de fácil acesso, e eu vou citar apenas um, para chegar nessa questão da soltura de segunda instância, etc. Esse documento que eu vou ler agora está no livro História Secreta do Ocidente, e diz o seguinte: segundo a comissão de inquérito de Denikin, 1.700.000 pessoas foram assassinadas apenas nos anos 1918 e 1919, e mais de 1,5 milhão de pessoas assassinadas no inverno de 1920. Uma lista de mortos publicada em 1923 inclui mais de 500.000 membros de profissões liberais e intelectuais assassinados por regimes comunistas. Durante essas execuções, quando a munição ficava escassa, quando acabava a munição, os prisioneiros eram levados em fila para os ancoradouros da Crimeia, amarrados em pedaços de ferro e afogados no mar, porque acabava a munição necessária para os comunistas dizimar pessoas. Em 1929, Nikolai Bukharin, companheiro de Trotsky, revolucionário comunista, em Nova York, escreveu em uma carta: não há na Rússia inteira uma única casa em que nós, comunistas, não tenhamos matado alguém. Isso é um pequeno depoimento público do que foi a chacina promovida por movimentos comunistas. Ainda no mesmo documento, os condenados foram soltos para praticar o assassinato de povoados inteiros. Eu vou repetir. Uma das estratégias dos comunistas em regimes totalitários: os condenados foram soltos para praticar o assassinato de povoados inteiros, não sem que antes os homens tivessem que testemunhar suas mulheres sendo estupradas. Fecha aspas. Esses 3 parágrafos são documentos oficiais do comportamento de regimes socialistas e comunistas. Por qual motivo eu cito tudo isso? Porque no dia 7 de novembro, simbolicamente no mesmo dia da sangrenta revolução, os togados do STF retribuíram um favor àqueles que os nomearam e derrubaram a prisão em segunda instância no nosso país. O Lula foi apenas um dos criminosos, bandidos, salafrários, corruptos, tudo que vocês possam imaginar, que foi solto. Mesmo que nós tenhamos 3.000 evidências dos crimes do Lula, 3.000 evidências dos crimes dele, 13 casos, 13 processos, 80 milhões de reais de propina, de você que está nos assistindo, dos deputados que estão aqui também pagam imposto, então nosso dinheiro. Apesar de tudo isso, Lula foi solto e, junto com ele, outros também foram soltos. Eu vou ler uma pequena citação do Flávio Morgenstern, um influenciador brasileiro. Ele disse o seguinte: o cara que estuprou uma menina bêbada numa festa de faculdade foi solto junto com o Lula. Um marido ciumento que quebrou o braço da ex-consorte foi solto com o Lula. Um pedófilo que filmou jatos de esperma no rosto de uma criança de 4 anos, solto com o Lula. Neonazista que espancou até a morte um negro gay na Praça da República, solto com o Lula. E o Flávio Morgenstern diz ainda mais: todas essas coisas que estão acontecendo, que envolvem também a soltura do Lula, já estavam premeditadas e profetizadas pelos pesquisadores, pelos teóricos de esquerda. Por exemplo, quem já falou sobre isso? Foucault, Gramsci, os pesquisadores teóricos da Escola de Frankfurt, Leonel Brizola, Mike Davis, Sakamoto, Juarez Cirino dos Santos, Laclau, o filósofo Zizek ou até mesmo o Fernando Haddad.
Pessoas de todo mundo têm falado sobre esse fenômeno. O que é este fenômeno? É utilizar a criminalidade no Brasil ou em qualquer outro país, mas especificamente no Brasil, como um fio condutor. A criminalidade é o fio... Eu já falei sobre isso aqui na tribuna, antes mesmo desse caso, que é exemplar. A criminalidade é o fio condutor da Revolução Comunista no Brasil. Já que não se pode mais usar um operário, o cidadão comum, que não está nem aí para a Revolução Comunista, usa-se os criminosos. E para eu demonstrar para vocês, não vou ficar nas minhas palavras, porque às vezes o pessoal diz que os ideólogos são extremistas, estão querendo criar divisão, etc. Eu vou colocar um vídeo onde quem falam são os próprios esquerdistas, para vocês entenderem do que se trata essa criminalidade, por favor. Companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. Eu, especificamente, tive uma participação armada. El éxito de un país como Brasil es éxito también para América Latina, que pienso que estamos llamados a integrar. Un día defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil. No concebimos el éxito de América Latina sin el éxito de Brasil y no concebimos la integración de América Latina sin la integración de Brasil dentro de América Latina. Me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. Claro. E eu te aconselho até não repetir isso. Foi aqui. E devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves vinha fazendo para a integração da nossa querida América do Sul. Hoje eu estou de alma lavada, porque parecia impossível, há 4 anos atrás, nós três estávamos sentados numa mesma mesa, comunicando, finalmente, demos um passo importante em benefício dessa grande nação sul-americana. La historia de Brasil ha logrado la consolidación para la nueva etapa del avance de las transformaciones y los cambios de América Latina. Es un paso gigantesco del gigante Brasil que viene a reforzar toda nuestra fuerza revolucionaria en el continente. Quería revertir al gran Brasil para después venirse sobre todos nosotros. Aquí lo que va a haber en América Latina cada vez más es revolución. Pela primeira vez, companheira, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Mas agora, se tivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Se tiver 4 ou 5 candidatos, é todo do espectro de esquerda. Essa eu acho que é uma conquista que nós precisaríamos aprender a valorizar. Porque era inimaginável até outro dia que nós chegássemos a esse momento do Brasil. Não ter um candidato que represente a direita. É fantástico. Existe sim polarização no Brasil, é democrática essa polarização e deve existir. E as pessoas precisam se posicionar, porque não se posicionar é deixar o Foro de São Paulo atuar livremente. Aqueles que
estão em cima do muro, ou que dizem que estão defendendo ideias mais equilibradas e que não existe direita e esquerda, que esses conceitos foram superados, ignoram 30 anos de história desse país. E a esquerda está assanhada dessa maneira. Isso que vocês estão vendo aí, ó, um professor de uma universidade federal fluminense dizendo que os companheiros comunistas têm que matar os evangélicos. Isso aqui foi ontem, esses dias. E nós temos um outro exemplo, pode colocar, uma professora de universidade ameaçando os alunos, dizendo que quer quebrar fascista a pau. Existe uma polarização e é dever de todo brasileiro se posicionar, à esquerda ou à direita. E não fazer isso é colaborar com o Foro de São Paulo. Sargento Lima. Deputada Ana, meu falecido pai, um croata que veio fugido da Iugoslávia, fugindo do comunismo, e ele me ensinou uma coisa dentro de casa e foi o seguinte: ninguém conhece o terror se ele não conhece o comunismo, ninguém conhece a miséria se ele não conhece o comunismo. Ele foi um homem muito grato ao Brasil, justamente por encontrar aqui a liberdade que ele não encontrava no país dele. Parabéns, é justamente isso: terror, miséria e destruição. Obrigada, Sargento Lima, obrigada pelo seu apoio de sempre. Então, deixo um convite aos catarinenses, os que votaram em mim, os que não votaram, os que estavam em dúvida, que se posicionem a partir de agora, visitem as atas do Foro de São Paulo para compreender de que forma a soltura do presidente Lula e de outros milhares de criminosos tem a ver com esse projeto para o Brasil todo.